Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Me chamo Leonardo Barros, sou enfermeiro, RT do Instituto Beneficente Fleming e viemos aqui mais uma live do Agosto Dourado, né, para apoiar a amamentação. Nós temos duas convidadas hoje, acabei de convidar a psicóloga Claudilene Carina e a assistente social Olá, boa Aline noite. Cortes. Aline Lima Cortes. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Você está me vendo e está me ouvindo bem? Tudo bem também? Eu não estou conseguindo te ouvir. Você está me vendo e está me ouvindo bem? Tô Ah, agora. então tá bom. Melhorou? Boa noite a todo Melhorou? mundo. Sim, sim, sim. Deixa eu convidar aqui a Aline mais uma vez. Uhum. Convidei a Aline. Vamos ver se ela consegue entrar. Então, para todos que estão chegando, curtam, compartilhem, que é muito importante. Essa live fala sobre a importância, né, da amamentação, as mães e os pais que trabalham. Então, a ideia, e Karina vai poder contar muita história sobre isso. Deixa eu ver Tenho aqui. algumas. Aceitei a Aline agora. Vamos ver se ela consegue entrar. Tentei fazer aqui uma dinâmica dourada aqui atrás. Não sei se correspondeu. Eu ia botar uma Ficou bem legal. camisa, eu ia Eu colocar estava uma. olhando e falei, nossa, tá um jogo de tá um fundo bonito. Eu queria que aparecesse a camisa também, mas aí a parte Ó, do tamanho não dá para tá. mostrar tudo. Aí a Verdade. Aline A Aline entrou. entrou. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Aline. Tudo bem? Olá, boa noite, Tudo bem, Aline. Karine? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer, né, aos diretores, pessoal do marketing, a todo o apoio para fazer mais uma live, mais uma semana de live. Então, para todos que estão chegando, esse mês é o mês de agosto, que a gente comemora, entre outras coisas, né, o Agosto Dourado. Esse Agosto Dourado foi intitulado, né, já adiantando aqui, em 1992, pela Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas, que é a Unicef. Então, a partir de agora, eu vou deixar a Karina se apresentar e a Aline se apresentar também. Já falei um pouquinho da profissão das duas, mas a partir de agora eu vou deixar à vontade aí. Pode fazer a apresentação, Karina, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu ainda então me chamo no caso Claudilene Carina, mas eu então no caso opto por então no caso Carina, eu acho mais fácil, mais simples. Eu sou então no caso psicóloga clínica, então no caso formada, já faz então no caso mais de 10 anos. Eu sou especialista em então no caso gestão de pessoas e na terapia cognitivo comportamental, que é uma forma da gente no caso tratar então no caso da mente humana, mas sempre então no caso propondo, né, que a gente mude nossa mente junto com nossas ações, porque dentro dessa linha, então, a gente crê que não dá para a gente mudar, né, nossa vida, enfim, não dá para que a gente mude nossa mente se nós não mudarmos também os comportamentos e as ações, então, que a gente teve, que fez com que a gente, então, no caso, tivesse uma série de questões aí, então, de ordem mental, né? Eu hoje, no caso, eu então atuo na área clínica, mas além disso, eu então, no caso, dou aula também, não é então, no caso, curso técnico, então hoje eu basicamente me divido aí, né, entre então, no caso, sala de aula e então, no caso, a área clínica também.
Muito obrigado, Karina. Aline, fica à vontade, por favor. Boa noite, meu nome é Aline. Quero agradecer aqui o convite, que para mim foi desafiador participar. Nunca entrei numa visibilidade assim ampla. Então, queria agradecer o convite pela instituição, pelo Leonardo, poder compartilhar aqui, né, o conhecimento, a informação que é demais. Agradecer também de estar junto aí com a Karine, né? Parabéns aí pelo crescimento, muito bacana. Sucesso aí na sua jornada, porque nós, como profissionais, a gente enfrenta muitos desafios, né? Então, não é fácil para ninguém. Mas eu tô feliz, tô bem feliz. Acredito que o assunto aqui é muito enriquecedor para todos nós, né? Eu sou formada em Serviço Social pela Universidade Uniabel, de Belford Roxo. Eu formei em meados de 2014 e sou pós-graduada em políticas públicas no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Hoje, não atuante na profissão, né? Só graduada. Trabalho como representante comercial e voltei a estudar, mudando um pouco os meus rumos, entrando para o ramo de farmácia. Então, estou no 6º período de graduação pela Universidade Unigrahi em Nova Iguaçu, mas o serviço social continua no coração, né? Porque quando a gente faz por amor, não sai. Mas, assim, muito feliz de poder estar, mesmo mudando um pouco os rumos, né? Mas a gente continua atuando em outras áreas. Então, quando o Leonardo me convidou, eu fiquei um pouco assim, porque a área da saúde eu estagiei pouco, né? Atuei pouco e agora voltei, mas voltei por uma outra vertente. Mas eu topei porque acho que é bacana, né? Essa interação. E a gente também aprende, cresce aqui junto com os colegas, né? Então, estamos aí. Essa aqui é a ideia, assim, a gente não convida ninguém à toa, né? A gente sabe, a Aline tentou, né, colocar aí, mas ela tem uma experiência enorme, particular, né? E a Sim. ideia, né, o tema esse ano de 2023, né, que a OMS colocou, foi apoiar o aleitamento, né, para os pais que trabalham. Então, a mãe e o pai trabalhar, todo o processo, desde a gestação até mesmo pós-parto, vai encarar uma coisa que a OMS busca o tempo todo. Foi o que eu falei, desde 1992 tem se buscado. Na verdade, eu sempre coloco aqui contextos históricos, a luta da mulher para que ela possa ter autonomia sobre o corpo dela e sobre aquilo que ela vem a gerir é muito importante. Então, tanto a Karina quanto a Aline tem uma história sobre isso. E aí, o que a gente fez? Junto com o pessoal do marketing, né, no caso a Tainá, né, o pessoal da qualidade, a Juliana. Então, toda essa ajuda foi para fazer uma semana. Então, a ideia é que seja uma semana sobre Agosto Dourado. A Aline, como ela bem disse, ela também vai estar com a gente em um outro momento, que é sobre a violência contra a mulher. No combate à violência contra a mulher. Mas hoje, a gente vai trazer esse pedaço de história, tanto no processo de humanização, quanto no processo prático de amamentação. E elas duas têm histórias muito enriquecedoras e o apoio profissional nessa hora faz toda a diferença. E aí, assim, como eu já falei um pouquinho da parte histórica, eu queria já iniciar, quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade de fazer pergunta, a gente está aqui para poder tentar esclarecer, buscarmos esclarecimento conjunto, como a Aline falou. Não existe, eu sou enfermeiro, Karina é psicóloga, a Aline é assistente social, vindo para a área de farmacologia. Então, assim, não dá para ser tudo sozinho. A gente complementa um ao outro o tempo todo. Então, vem a primeira pergunta, né? Vou manter essa ordem da Karina falar, depois a Aline falar. A pergunta é: o processo de amamentação no pós-parto, o ideal, né, dentro da assistência em saúde, ele aconteça o mais breve possível. A Organização Mundial de Saúde ainda diz que o ideal é que seja nos primeiros 30 minutos pós o parto.
E aí eu queria deixar vocês à vontade para nortear sobre esse primeiro fato. Então, houve o processo de gestação, já no pré-natal, teria que se ter orientações sobre esse manejo, sobre todo esse processo de gestação, principalmente para quem está na sua primeira gestação, que não tem tanta experiência, e até esse momento pós-parto dos primeiros 30 minutos. Queria deixar vocês à vontade para esse processo. Entre o pré-natal, lembrando que são no mínimo 6 consultas de pré-natal que deve ser feita, e toda essa orientação. E aí trazer para a gente todo o conhecimento técnico e também a vivência de vocês duas, que foi por isso desse convite em especial, tanto para a Karina quanto para a Aline. Então a gente vai norteado da gestação em si até esse momento, pós-parto, nesse processo aí que fala do agosto dourado, a famosa gotinha de ouro aí, que é essa primeira contato da amamentação. Pode ficar à vontade, por favor, Karina. Sim. Eu quero começar, na verdade, então, no caso, falando uma frase que eu uso muito, que o ato de amamentar, ele precisa ser ensinado. Nós temos que ser instruídas para isso, né? Essa, então, no caso, visão que ainda hoje muitos têm de que, meu filho nasce, eu boto ele no peito, ele mama, tá tudo certo, pronto, e acabou. Se ocorre algo distinto disso comigo, é porque eu fiz alguma coisa de errado, é porque eu sou uma péssima mãe, né? Que eu acho que a culpa já, então, no caso, começa dali. Não é no caso dessa forma, né? Tem todo, então, no caso, processo para isso, enfim, tem todo um jeito certo para ser feito isso, né? Então, eu acho muito útil, então, no caso, começar, então, no caso, falando aqui sobre a importância do pré-natal, sobre a importância de antes a gente, no caso, pesquisar, né? Porque acaba que muitas dessas informações não são, então, no caso, passadas. Então, a gente precisa, no caso, ir atrás, a gente precisa, então, no caso, perguntar. Nós precisamos questionar sobre isso, né? Porque senão acaba que nós somos cerceados nesse nosso direito, então, no caso, que a gente tem. Dito isso, eu acho muito importante, então, no caso, falar também, assim, que tudo que eu vou, então, no caso, falar aqui hoje é do ponto de vista psicológico. Mas entenda, uma mãe, né, que por qualquer questão que ela não pôde, então, no caso, amamentar o seu, então, filho com o seu leite, por qualquer, então, no caso, questão que seja, ela não é menos mãe por causa disso, enfim, então, o filho dela não vai ter uma série de danos, então, por causa disso. O que eu vou hoje aqui, então, no caso, pontuar, são que muitas pesquisas mostram sobre a importância do aleitamento materno do ponto de vista psicológico. Mas eu não tive como, meu filho não mamou no peito, então vai acontecer tudo o oposto? Não necessariamente, né? Mas é fato, mas é comprovado que o aleitamento, então, no caso materno, ele auxilia e ele principalmente, então, no caso, ajuda em vários aspectos. E eu vou, então, no caso, começar, então, no caso, falando sobre o que sobre o que, no caso, Bauman, então, no caso, falava, sobre o primeiro vínculo que a mãe tem com, então, no caso, o filho, que esse é, então, no caso, o primeiro vínculo, ele, então, se dá na golden hour, né, então, no caso, primeira hora, e é através desse, então, no caso, primeiro vínculo, que o, então, no caso, bebê, ele vai constituir algo que, então, a gente chama de, no caso, apego seguro, né, que vai ser algo extremamente importante para o resto da vida de toda e qualquer criança, inclusive, então, no caso, na vida adulta também. Para quem não sabe, então, no caso, então, no caso, apego seguro, ele, então, quando a, então, no caso, criança, ela sente, no caso, segura, ela então, no caso, se sente reconfortada, no caso, naquele momento, de uma forma tal que inconscientemente, então, o cérebro dela vai estar predisposto para explorar um pouco mais o mundo, para entender um pouco mais, então, no caso, sobre o mundo, né? Então, note que ainda hoje, a única forma disso, então, no caso, ser feito, então, no caso, primeiras horas ali, então, de vida, através do, então, contato da mãe com, então, no caso, o bebê, principalmente pelo aleitamento, então, no caso, materno, porque não é só o leite, né? Mas é o olho no olho, mas é o tato, mas é o corpo quente, então, no caso, seu filho sentir todas as,
todas as, então, no caso, batidas do, então, no caso, seu peito. Então, tudo isso junto faz com que esse recém-nascido ele comece, então, desenvolver esse então, no caso, apego seguro, que vai ser muito importante, né, para o resto da vida ali, né? E aí, dito isso, eu acho importante, então, no caso, falar sobre o meu então, no caso, relato, né? Porque eu não tive, no caso, tanto essa golden hour, nem as próximas horas, então, no caso, na verdade, né? Meu, então, no caso, filho, ele, então, no caso, nasceu de 28, então, no caso, semanas, enfim. Então, ele, então, no caso, nasceu prematuro. E logo quando ele, então, no caso, nasceu, ele teve uma série de intercorrências. E aí ele precisou, enfim, ser reanimado, né? E aí, logo depois, ele já foi, então, no caso, para UTI Mel. Então, assim, eu, então, no caso, peguei ele, mas foi tudo muito rápido, enfim. Foi coisa, assim, de 3, 5 segundos, sabe? O médico, enfim, veio, ele falou, sente ele e tudo mais, e aí já foram e tal com ele. E aí, enfim, passa 3, 4 dias, então, no caso, mais ou menos, foi quando eu vi, na verdade, meus filhos, mas hoje eu, então, no caso, só tenho um, foi quando eu os vi, no caso, pela, então, no caso, primeira vez, e eu já estava, então, no caso, com eles, tudo mais, mas, enfim, tinha me preparado, né, para ser mãe, então, no caso, de 2 bebês a termos, né? Não antes do então tempo, enfim. Então, isso mudou, no caso, muita coisa. Mas eu acho importante, então, no caso, falar sobre isso. Por quê? Porque quando eu, então, no caso, cheguei para, então, no caso, ver, então, no caso, meus filhos, tinha uma técnica, então, de enfermagem. E aí ela perguntou se já estava, então, no caso, saindo leite. E aí eu disse que sim. E aí ela falou, tá, então só espera um pouquinho, por causa que eu vou, então, no caso, chamar a enfermeira para que, então, você dê para ele. E aí eu olhei e falei, mas como assim, né? Porque ele tava com a sonda, enfim, e com outras coisas mais. E aí ela chamou, então, no caso, essa enfermeira, e ela, então, no caso, me explicou sobre a colostroterapia. Acho que é esse o nome, depois você pode, então, no caso, falar um pouquinho melhor, porque eu não me lembro, então, no caso, tão bem assim. E aí, enfim, a gente tirou 0,5 ml, então, no caso, de leite meu. E ela, então, no caso, pegou uma, então, no caso, seringa muito pequenininha e pôs 0,1, então, no caso, ml, então, de leite. E aí ela me deu para que eu colocasse dentro, então, no caso, da boca dele. Foi 0,1, então, no caso, ml, então, no caso, cada lado, né? E essa foi, então, no caso, a primeira vez, assim, que eu amamentei, então, no caso, meus filhos, né? Não foi pelo peito, mas foi como, então, no caso, meu leite. Só que por uma, então, no caso, seringa, né? E esse é, então, no caso, o momento, enfim, mesmo tendo sido dias, então, no caso, depois, né? Teve tudo disso, né? O olho, então, no olho, toque, enfim. E isso, com toda certeza, enfim, foi muito útil para eles, mas é muito mais útil, então, no caso, para nós, né? Tanto que pela parte, então, no psicológica, então, também, né? Principalmente por hormônios, então, no caso, que nessa hora produz, que é a ocitocina, né? Que é o vulgo, então, no caso, hormônio da amor, né? Que tanto, então, a gente fala. Junto com, então, no caso, nosso filho, enfim, a gente, então, no caso, produz muito mais. Só que esse, então, no caso, hormônio, ele vai ser muito válido, então, no caso, também, para baixa do estresse. Então, assim, quanto mais ocitocina, enfim, quanto mais vínculo você tem com, então, no caso, seu filho, menos estressada, então, no caso, você fica, né? E além disso, quando tem esse vínculo, mãe, então, filho de tato, olho, enfim, isso faz com que a gente, no caso, produza também mais prolactina, né? Que é o hormônio, então, no caso do leite, mas que ele vai ser muito importante, então, no caso também, porque ele faz com que a gente tenha uma baixa, então, no caso da exaustão que a gente sente, no caso, naquele momento. Ele, então, faz com que nossas emoções, elas se auto-regulem, né? Inclusive contribuindo também para que a gente não tenha
pós-parto, né? Então, notem assim, não é só o olho no olho, não é só o leite, mas é um conjunto, então, no caso de coisas que contribuem diretamente, então, no caso, tanto para nossa, então, no caso, saúde mental, quanto para, então, no caso, saúde mental então, no caso, bebê também. É isso, acho que é isso. Não, eu vou, então, no caso, falando, e a Aline não fala. Muito bom, muito bom, muito bom. Anotei algumas coisas aqui já, mas vai, Aline, pode falar agora. Então, vou começar falando só brevemente do serviço social inserido, né, nas instituições de saúde. O serviço social, ele é uma profissão, às vezes, não muito conhecida e, às vezes, desconhecida pelas suas atribuições, né? A assistente social, ela atua mediando as relações, né, entre a sociedade civil e o Estado. Então, a gente atua dentro das políticas sociais, né, diretamente com pessoas que estão passando por vulnerabilidade social, né, independente do poder aquisitivo, da classe social. Então, o serviço social está inserido nessa questão da garantia dos direitos. E ele entra muito nessa questão da equipe multidisciplinar que trabalha nos hospitais, né, em foco aqui o tema de amamentação. Como você falou, Léo, existe uma equipe multiprofissional que trabalha em torno desses projetos, né, dessas iniciativas que são tituladas pelas instituições, pelos hospitais, né? Então, o serviço social ele vem como acolhedor e mediador, né? Na saúde, ele vem acolher e vem mediar as relações entre essa paciente, que a gente chama às vezes de usuária, né? E o hospital, e a equipe profissional, e o médico. Então, é um trabalho muito bacana, visto, pouco confundido, porque as pessoas, muitas vezes, dentro dos hospitais de órgão público, elas ficam muito perdidas em relação às orientações, às informações, aonde buscar o acolhimento, a informação, né? Então, isso eu acho que é fundamental para a mãe que está ali prestes a ganhar o bebê, né? Como a Karina falou em relação ao pré-natal, eu acho que é essencial a mãe, desde o pré-natal, vir sendo acolhida, né, através do médico ou do enfermeiro que realiza ali o seu pré-natal, né? Porque o enfermeiro também pode estar fazendo esse tipo de acolhimento, né, de atendimento. E a gente, às vezes, não vê muito isso na prática, né? Teoricamente, a gente, por exemplo, no serviço social, teoricamente, politicamente falando, é lindo as teorias, todo o contexto do SUS, os projetos, as iniciativas, né? O mês, no caso, cada mês é uma cor, e ali tem um incentivo de algum projeto, né, sendo levantado a cunho de informar, de conscientizar, no caso aqui da amamentação. A minha experiência de vida foi muito ruim, porque maternidade não tem bula. E eu não tive essa orientação desde o pré-natal, como a Karina falou, que é fundamental, né? O médico ali em si, ele faz aquela orientação comigo, foi assim, a experiência pessoal foi assim, foi extremamente metódico, né? Muito metódico. Você tem ali as consultas mensais, exames diários e tal. E você pouco ouve falar sobre amamentação nessas consultas periódicas de pré-natal, que eu acho que é fundamental, porque pode se tornar a amamentação algo traumático. E quando você compartilha o seu trauma com outra mulher, que talvez ainda nem, né, ainda nem foi mãe, ainda não está naquele processo gestacional, você já cria ali um bloqueio, sustamentar, porque é um pouco um processo doloroso para algumas mulheres, né? Para outras nem tanto, né? É fácil, é rápido. E uma coisa que eu pude observar na minha experiência é que quando você entra nessa nova fase, quando o neném nasce, você não sabe
amamentar e ele não sabe mamar. Então, é uma briga ali mútua dos dois, um aprendendo com o outro a dar mamar e amamentar. Para mim, foi uma experiência traumática porque eu não tive essa orientação. Eu não tive o acolhimento adequado. Quando eu ganhei minha filha, que hoje já está com 5 anos, né? Ela nasceu no mês de janeiro de 2018. Eu ganhei numa instituição privada, né? E foi tudo muito rápido. Eu queria muito um parto natural, um parto de âmbito humanizado, e eu fui obrigada a fazer uma cesárea devido a algumas complicações que eu tive. E aí, logo em seguida, você ganha o neném e é toda aquela regra, né? Entra na sala de cirurgia, sai, vai para o quarto. E você nem quase vê um técnico de enfermagem. E como é que tu vai dar mamar, né? Todo mundo ali naquele pique, trabalhando, né? Algumas instituições privadas. Acredito que as públicas também, o profissional de saúde às vezes é muito sobrecarregado pelas diversas demandas que lhe é atribuída. E eu não tive a orientação adequada. Então eu fui buscar essa informação. Até você aprender, minha amiga, é um sofrimento. E aí você passa pelo processo doloroso da fissura, da mastite. Eu tive cândida mamária, eu tive mastite, eu tive febre, eu tive empedramento mamário. E foram 2 meses de luta ali, porque a Valentina não sabia mamar e eu não sabia amamentar. E a enfermeira, a técnica de enfermagem na época que me acolheu lá, que fez o atendimento, falou muito pouco e a gente, como paciente usuário, você não sabe. E aí vem o processo de dor, né? Eu tinha, assim, a consciência e a ideia de que o leite materno era o melhor. Aquilo ali era o melhor. Então, vou tentar me sacrificar para dar o melhor para minha filha. Mas nem todas as mulheres conseguem, né? Umas têm problemas, outras empedram, outras não produzem leite por razões da saúde, né? Da produção. Enfim. Então, a gente foi buscar informação na internet e nesse processo, a atuação do pai, no caso do meu marido, foi fundamental. Assim, a participação dele, né? Foi maravilhosa porque ele não aguentava mais ver ali meu sofrimento. E a gente foi buscar informação no YouTube. Porque você busca informação em tudo quanto é lugar, né? Para você poder sair daquele sofrimento. Eu já não aguentava mais, mas eu me esforçava. Algumas mulheres não suportam essa dor, né? E logo elas interrompem essa amamentação. Então, é toda uma conjuntura. E ali a gente aprendeu com uma fonoaudióloga o processo da amamentação. Ela explicou muito detalhadamente, ela falou abertamente como não é o bico, é o ducto, vem do ducto. Nossa, foi um TCC de amamentação que eu não esqueci nunca mais. Nunca mais eu esqueci na minha vida o que é amamentação. E a partir desse momento, eu quis compartilhar com muitas pessoas que eu via, né, que estavam ali no processo da maternidade, porque a mulher não sabe, não tem bula, ser mãe não tem bula, né? Então, esse acolhimento, essas iniciativas das instituições, dos projetos, são realmente fundamentais na vida da mulher a nível de informação, porque elas minimizam, elas otimizam o sofrimento, né? E tira também, desconstrói esse estigma, né, do trauma, né? Até assim, de não quero nem ter mais filho, porque eu sofri com a amamentação. E não é assim, né? Pode ser muito menos traumático, porque tem exatamente esse momento que a Karina falou, de prazer, de tato, de olho no olho. Isso é um fortalecimento de vínculo muito bacana. Então, a minha experiência foi traumática, mas depois passou. E assim, é incrível, quando a criança mama adequadamente, né, a mama da mulher pode até estar machucada, que ela não sente dor. É incrível isso. Então, a parte do acolhimento, ele é fundamental. Eu vejo ele como um fundamento, assim, uma base para essa paciente, para essa usuária, né, viver a amamentação e se disponibilizar a amamentar o seu filho de forma tranquila, porque não tem trauma,
né? Tem um ensinamento. Então, assim, eu acho que é o fundamento assim, principal, é a informação, o acolhimento, a orientação vinda dos profissionais, né? Enfermeiro, psicólogo, fono, médico, enfim. Então, essa foi a minha experiência. Foi traumática, mas depois passou. E é impressionante, quando o neném ele mama certo, você não sente dor. Porque não foi feito para sentir dor, né? É porque é um aprendizado mútuo. Então, essa foi a minha experiência. E eu sempre compartilho com quem eu posso. Assim, às vezes uma mãe pergunta, quando eu escuto alguém falando, eu falei, olha, não é assim, é assim. Porque, né, entra no teu sangue, assim, você quer falar para a pessoa, não, não é assim, tá errado, você vai sofrer, para tu não sofrer, é assim. Então, isso é muito legal. Então, eu acho que a informação, a orientação ao acolhimento é a base para isso aí. Então, agradeço, né, por isso que vocês estão aqui, porque eu sabia dessa experiência de vocês, e foi o que a Karina colocou, né? Não tem uma caixinha, a Aline voltou a indagar sobre o assunto, a gente descobre conjuntamente a importância de grupos de apoio, mas antes de falar um pouquinho mais à frente, vamos aqui. A Juliana tem uma pergunta. Karina e Aline, a OMS tem investido que a amamentação é da família e que o apoio é fundamental, como é o acolhimento multiprofissional para este apoio da família puérpera. A Aline tocou um pouquinho nisso, né? Falou da enfermagem, falou da fonoaudiologia. E essa semana a gente vai estar com todos esses profissionais de todas essas áreas aqui. Hoje temos psicólogo e serviço social. Além do mais, é importante, assim, o relato, tanto da Karina quanto da Aline, submete a importância da categoria da enfermagem, que possa estar envolvida e comprometida com o processo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu trabalhei durante 3 anos no Hospital da Mulher, né, Elunide Stuart, em São João de Meriti. Né, um grande abraço para a gestão de lá. Todas as gestões que estiveram lá fizeram de tudo para capacitar. Então, de tudo isso que a gente está falando, existe um processo de 10 passos do aleitamento materno. Nesses 10 passos do aleitamento materno, é ter uma norma escrita que fale sobre esse processo, que tenha capacitação de todos os profissionais, se não mais de 80% desses profissionais. Ou seja, o ideal é chegar a 100% de profissionais capacitados. Que toda gestante que adentrar, foi uma conversa que eu tive com a Aline e tudo, toda gestante que adentrar no hospital tem que ser orientada sobre os benefícios do aleitamento materno e sobre a questão do manejo para esse aleitamento materno de forma positiva. Esses 10 passos é de suma importância. Eu citei 3 primeiros passos aqui. O 4º passo é a importância, né, da amamentação ser exclusiva. Assim, ter o contato pele a pele. A Karina falou sobre a questão dos primeiros 30 minutos, da primeira hora, esse contato da liberação hormonal. Então, falar sobre isso. Do 5º passo do aleitamento materno, que é mesmo, em casos como foi da Karina, na UTI ou a cesárea da Aline, alguém está orientando sobre o manejo dessa mama. Então, esse manejo é de extrema importância. Não manusear de cima para baixo, mas sim da auréola para a parte posterior, superior. Então, movimentos circulares, com a parte do leito unguial, como a ponta dos dedos, né, que alguns falam. Então, buscar isso, fazer o alojamento conjunto dentro das 24 horas. O aleitamento é sobre livre demanda, não tem hora para se amamentar. É quando se tem que amamentar. E isso é importante, o conhecimento sobre a questão se o RN, se o bebê está querendo mamar ou não. Quando ele chora, ele já cansou de querer mamar. Aí ele está se desesperando, já está estressado. Então ele vai fazer sinais com a boca, vai estalar, vai fazer estalos com a boca, vai tentar segurar alguma coisa para mostrar, vai mexer as mãos, vai ficar inquieto. Quando ele chora, é o último passo. Então, antes de chorar, ele vai demonstrar, ele vai dormir. Aí parece assim, ah, que bonitinho, ele está dormindo. Na verdade, ele está com fome. Ele está reservando energia para poder ele aguentar, porque não pôde amamentar na hora que ele queria.
E aí ele acorda chorando. E muita gente acha bonito isso, mas por falta de conhecimento sobre o assunto. Não dar chupetas, mamadeiras. Isso em último caso, tem que ter prescrição médica, como a Karina falou. Existiam fatos, aí a Karina falou sobre a colostroterapia. O colostro, por que dessa colostroterapia? Dentro da UTIN, como a gente chama, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, que é um bloco neonatal, que tem a UTIN, a UCINCA e alguns projetos, como o do Hospital da Mulher, com a coordenação da Márcia, enfermeira, com todo o apoio de toda a gestão médica, de enfermagem multiprofissional, o espaço Canguru, que é o CINCA, né? Então, nesse processo, mãe e pai não é visita, é livre acesso para que se produza esse hormônio. O colostro tem anticorpos. Nós temos o colostro, o leite de transição e o leite maduro. No colostro, é esse primeiro pingo de leite que a gente chama de gotinha dourada em algumas instituições. Por quê? É do anticorpo que o RN precisa. Na gravidade desse RN ou não, a importância do colostro é extrema. A segunda parte é ganho de peso, é o leite de transição, tem mais gordura. A terceira é o leite maduro, vai ter mais vitaminas e vai condensar todo esse processo que eu falei dos 3 primeiros. E, além do mais, foi o que eu vou fechar agora, a questão da importância de ter grupos que deem suporte a esse processo de aleitamento materno. Né? Abrindo outro parênteses aqui, nós também temos os cuidados de amigo da mulher. A mulher escolhe quem quiser como acompanhante. Ela quer a mãe, ela quer o pai, ela quer um amigo. Ela tem que se sentir bem. A mulher pode comer sim, a gestante pode comer alimentos leves, líquidos. Ah, mesmo se for cesárea? Sim, mesmo se for cesárea. Alimentos leves, até porque quando ela dá a entrada como gestante, ela muitas vezes sente fome, ela não vai aguentar o processo do parto. A assistência ao parto precisa de energia, precisa de força. Para algumas mulheres, eu não quero urinar, não quero evacuar, é um processo. Ali os profissionais de saúde não estão vendo isso. Eles estão vendo o processo de nascimento e a sua recuperação é de extrema importância, a sua alimentação. Alimentos leves e líquidos, observação dos profissionais de saúde, prescrições médicas, ter a importância. Se tem uma doula, a instituição tem que compreender a importância da doula nesse processo. Né? É de extrema importância. Então, vou deixar esse parênteses aí, principalmente para vocês duas, que têm muito mais conhecimento que eu sobre a importância da família nessa hora. Como que é o serviço? Para a psicologia, né? Foi o que a Karina falou, como profissional de psicologia, e vou deixar para a Aline também. A importância da família. A Aline citou até o marido, que foi de extrema importância ali, aí eu lembrei da liberação da ocitocina, Karina. O marido ajudando, a mulher tá cheia de amor. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver Fala aí, Karina, com isso falar. também. Principalmente porque, assim, se nós formos ver, você, no caso, nutrir ali, né? Então, no caso, recém-nascido, dá muito trabalho, cansa, né? Enfim, quando então você faz, então, no caso, livre, então, no caso, demanda, que é o mais aconselhado, enfim, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, a cada 20 minutos, a cada 5 minutos, 10 minutos. E aí, nisso acaba que a mãe, ela não come, ela não bebe, ela não tem tempo para, então, no caso, cuidar dos seus asseios ali básicos aí, né? E se ela não tiver, então, suporte, né? Uma rede, então, no caso de apoio, isso não vai ser possível, né? Principalmente porque se uma, então, no caso, mulher, ela entra em um nível de estresse muito alto, isso faz com que baixe a ocitocina dela, né? E, consequentemente, a prolactina dela vai, então, ficar menor por causa disso também, né? Então, é muito importante, enfim, seja então pai, que obviamente que é o mais aconselhado, no caso, para estar nesse, então, no caso, momento, mas seja pai, seja avó, seja uma amiga, seja quem for, não só uma única pessoa, né, mas ter uma rede de apoio mesmo. Eu levo, então, no caso, copo d'água, leva lá toda hora, mesmo que ela não peça, mas então, no caso, pergunta se ela então quer. Eu vi então doce, vi uma sopa, leva lá a sopa, leva lá então no caso na canja, né? Então o fato da mãe, ela sentir esse amor, né, que não é só do filho, mas que vem do meio que ela tá, isso interfere diretamente, não só na amamentação em si, mas na então saúde mental dessa mãe também, né? Porque ela está sendo então no caso privada de uma série de coisas, sono, enfim.
E se ela não então tiver um apoio mesmo, né, para que ela dê conta disso, obviamente que ela não vai dar conta disso, não porque ela não quer, enfim, não porque ela não é forte, mas é porque é algo que transcende ali, no caso, aquilo que a gente suporta, né? Então, por isso, enfim, que precisa se ter toda uma rede de apoio. E eu vi que a gente passou uma outra, então, no caso, pergunta, né? Sobre o que pode ser feito, eu acho, algo assim, dentro do então processo, sobre o que pode ser A feito antes de Tainá, uma, então, a no caso, Tainá pergunta. perguntou. Isso, eu vi algo, então, no caso desse tipo. Então, no caso, no meu caso, né, que eu posso, então, no caso, até citar aí também, quando eu soube, né, que eu iria ter, então, no caso, gêmeos, eu antes, assim, fui de ente em ente, sabe? Fui, aí, então, no caso, de amiga em amiga, então, no caso, perguntando, como que você pode, então, no caso, me ajudar? Ah, você pode, no caso, fazer isso, você pode, no caso, fazer isso, você vai lá e olha, então, no caso, cachorro para mim, você vê, então, no caso, a água, enfim, você vê isso para mim. Vendo mesmo, assim, sabe? Quem, então, no caso, tinha disponibilidade, né? Porque precisa ter, então, no caso. Quem tinha disponibilidade para, então, no caso, me auxiliar dentro, no caso, daquele, então, processo. E isso foi muito importante, então, no caso, para mim, enfim, porque cerca de 2 meses antes, mais ou menos, algumas, então, no caso, pessoas, elas, então, no caso, começaram a fazer várias, então, no caso, marmitas, sabe? Para pôr, então, no caso, no freezer, para quando, então, no caso, eu fosse ter filho e tudo mais. E tudo isso foi fundamental, mais ainda, assim, por tudo que eu, então, no caso, vivi, né? Porque eu fui mãe de, então, no caso, UTI. Então, eu, enfim, saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 9 horas da noite. Você não come, você não bebe, você não faz nada, né? Então, ter isso teve um apoio, assim, foi infinitamente mais importante, então, no caso, para mim, né? Para as mães que, infelizmente, não têm essa rede de apoio, ou então, no caso, que eu conselho, então, no caso que eu dou, né, então tentar, dentro das suas possibilidades, meio que ter uma, então, no caso, reserva mesmo, sabe? Vai ali, faz uma, então, no caso, marmitinha, coloca. Vê uma, então, no caso, garrafa de água, então, no caso, maior, sabe? Meio que tentar criar ali uma, então, no caso, barreira, né, para que você se, então, no caso, proteja, para que você se fortaleça e, consequentemente, enfim, para que você dê conta de então, no caso, manter o aleitamento materno. Pode ficar à vontade, Aline. Assim, contribuindo, né? Somando com o que você falou, essa questão da participação familiar é extremamente fundamental, né? Muito fundamental. Para mim, a participação do meu esposo, do meu marido, nesse processo foi assim de extrema importância. Essa rede de apoio que você fala, ela pesa muito mentalmente para a mulher. Emocionalmente para a mulher pesa muito, porque você se sente muito sozinha. A gente, nesse início de processo, você que foi mãe de UTI, né? Meu Deus, você perde a sua identidade, porque essa é a verdadeira sensação que a mulher tem. Você perdi minha identidade, porque você não come, você não bebe, você não se cuida a princípio, né? Você não faz nenhum cabelo, é difícil, é muito difícil. Algumas mulheres até conseguem, eu até vejo assim, né? Porque tem uma rede. Porque tem um suporte da sogra, da mãe, do avô, do tio, de um amigo. E quando você não tem esse apoio, esse suporte, meu Deus, é um tornado dentro de casa, na sua vida diária. Eu tive uma amiga que também foi mãe de UTI, ela ia todos os dias para o hospital amamentar o filho, né, porque foi prematuro, e foi assim muito fadigante para ela. Ela quase fez uma depressão pós-parto por causa disso, porque você não tem um suporte, um apoio, e você se sente assim, perdi minha identidade, você não tem tempo para nada, né, porque é o tempo todo ali, né, naquela disposição da criança. Então, eu acho que é uma soma, né? Uma soma da informação e do acolhimento institucional com o apoio da família, seja família, amigos, parentes, né, consanguíneos, seja quem for. Nesse momento, para a mulher, o suporte. E assim, quando ela tem um apoio
de uma mãe que já passou por isso, né? De uma amiga, de um primo, e compartilha com ela a experiência, ela já, né, já você consegue, né? Se Tanto sente mais que, assim, acolhida, né? exatamente. E você vê que muita gente fala, quando você tem o primeiro filho é uma loucura. O segundo já é tranquilo, porque você já aprendeu parte Uhum. desse protocolo, né? Que não vai ser Uhum. igual, porque tem criança que vem com intolerância a isso, intolerância àquilo, problema disso, problema Uhum. daquilo, mas você já tem uma base, né, de como funciona. No meu caso, meu marido foi muito participativo, ele buscou informação na internet, na rede social, nos aplicativos, né? Porque existem aplicativos que ajudam a mulher nas orientações, né? Eles vão dando ali toda a informação diária, como vai ser. Tem uns que são assim bem assim bem perfeitinhos. Eles conseguem, se você iniciar toda a tua jornada, a tua trajetória, né, do início até essa chegada, ele vem falando as fases, né? Isso ajuda muito, quer dizer, é informação. E eu acho Uhum. que na instituição, no hospital, a gente tem que ter esse acolhimento, essa orientação principal, né? Eu acho que tem que vir da saúde e depois acaba somando com a família, né? Porque é uma ponte, né? Você sai dali do hospital e Sim. você depois tem a sua base de família de apoio para ajudar. Eu senti muita falta disso, muita falta mesmo. Senti falta da informação, de receber uma cartilha, né? O Léo estava falando Uhum. sobre a cartilha. Eu não vi essa cartilha. Eu não me recordo, eu não recebi nada, nada foi me dado. Eu achei que no hospital a criança já ia sair vacinada de alguma forma e não é assim. Uhum. A carteira de vacinação, a minha filha ficou um mês ainda sem a primeira vacina. E você fica ali numa busca de informação, porque você não teve esse suporte, né, institucional Uhum. ali, do hospital, né, da equipe. Então, eu acho que é fundamental, faz muita falta para a mulher. Então, eu Verdade. acho que essa campanha aí de manter, de falar, de orientar, de lembrar, é fundamental. E a família também entender que a mulher precisa, né, do apoio. Não é aquela coisa assim, né? Você pariu, né? Mateus que balance, né? Conforme o ditado do senso comum popular. Uhum. É como se é contigo agora. Não, não é assim, né? Não é assim. Porque o fortalecimento de vínculo, ele é fundamental na vida da mulher, né? Essa base de apoio, a questão da orientação, meu Deus. Eu me recordo que vendo o vídeo, a gente viu um vídeo da fonoaudióloga, né? Que o meu marido Uhum. encontrou, e o vídeo era extremamente detalhado. Aí a gente foi entender, sabe? Como é que funcionava. E a importância também, né, da questão de você estar passando para o seu filho a melhor alimentação possível, né, que é o seu leite. Uhum. Tudo que vem nele ali, como o Sim. Léo falou, anticorpos, esse colostro que ele falou, é colostro, né, o nome? Isso. Uhum. Então, eu me lembro que foi muito difícil sair da minha mama, porque a minha mama é pequena, né? E a enfermeira, às vezes, até a técnica de enfermagem, até um pouco impaciente. Não, porque você tem que forçar, você tem que puxar assim, puxa, e meu Deus, uma dor. E eu falo, gente, como assim? E aí é um trauma, né? Você fica meio, caramba, é um trauma. Sim. E esse discurso ganha especulação, ganha crescimento de informação maldita, né? Assim, é uma informação Sim. maldita, assim, mal falada. Não é assim, não é isso tudo. Né? Sim. Tem algumas mulheres que às vezes Verdade. nem querem amamentar. Não vou amamentar por causa do sofrimento, não vou amamentar porque esteticamente a minha mama não vai ficar legal, não vou. Por causa dessas especulações que Sim, verdade. atrapalha. A verdade atrapalha, Verdade. entendeu? Verdade. Então é Deixa eu. exatamente isso aí. Sim. Deixa eu, no caso, aproveitar, né, que então, no caso, você falou sobre isso, para poder falar sobre um outro lado, assim, que eu acho que é um lado, então, no caso, bacana. Aham. Mesmo então, no caso, meus, então, filhos, eles nasceram antes do tempo, enfim, tiveram uma série de intercorrências. Mas durante todo esse, então, processo, a equipe
equipe multidisciplinar, ela teve então um papel vital assim para que eu desse conta de tudo que estava sendo feito ali. Tanto então no caso médico, tanto então no caso as técnicas, a enfermeira, a então fono, a psicóloga. Desde o então momento assim que eu fui para o quarto, na verdade 24 horas depois, então no caso do parto, porque logo no início a psicóloga, ela foi então no caso lá no então quarto e ela tentou então no caso falar comigo, mas eu estava muito mal. E aí ela falou que ela iria dar um tempo e ela ia então no caso voltar e tal depois. E aí, dessas 24 horas pós-parto, assim, eu fui acompanhada o tempo inteiro, assim. Eu, graças a Deus, eu então vivi, assim, um outro lado, enfim, que foi muito importante, muito, então, no caso, vital, então, para mim. Tanto daí, então, no caso, psicóloga, né, que ela, então, ficou do meu lado o tempo todo, assim, em todos os dois, então, no caso, momentos, principalmente depois que o, então, no caso, primeiro, então, no caso, o bebê morreu. Ele, então, no caso, teve uma então piora muito grande depois que ele. Depois que eu dei, então, no caso, meu leite para ele. Então, naquele momento, eu associei que ele tinha vindo a óbito por causa do meu leite. Cara. E simplesmente meu leite secou, meu leite parou, meu leite não descia mais. Eu tava com tipo, muito leite, muito leite. E simplesmente meu leite parou, assim. Eu fiquei 3 dias sem pingar uma única gota de leite. Assim, surreal como que a mente, né? Ela interfere completamente. Nossa. E aí, então, no caso, psicóloga, aí ela veio, enfim, a gente, então, no caso, conversou durante muito tempo e tal. E aí eu disse sobre isso, então, pra ela. Eu falei, mas é muito estranho que a sepsia, então, no caso, que ele teve, veio do, então, no caso, estômago dele. E ele começou a ter, então, no caso, a primeira crise, então, no caso que ele teve, foi quando ele estava junto comigo. E aí ela falou, não, mas com certeza não foi culpa sua e tal. E aí ela, assim, na mesma hora, ela falou, não, me dá, então, no caso, um tempo, enfim. E aí ela foi, então, no caso, chamou o médico-chefe do, então, no caso, do setor ali, então, junto com uma enfermeira, então, no caso também, e eles me colocaram dentro de uma sala e eles explicaram, assim, tudo, enfim, ficaram lá cerca de 1h30, 2 horas aí, então, no caso, comigo. E isso, Caramba. assim, foi de uma importância que eu não tenho como mensurar, assim, porque se eles não, então, no caso, tivessem feito aquilo, se a psicóloga não, então, no caso, estivesse lá, se ela não, então, no caso, tivesse tido essa sensibilidade de, não, você precisa disso agora, vamos lá agora, que eu vou, no caso, chamar todo mundo agora para vermos, né, então, no caso, prontuário, e aí eles, então, no caso, trouxeram, né, para eu ver, falaram, ó, tá aqui, foi isso, aconteceu isso e tal. Isso é muito importante. Assim, depois que isso, então, no caso, foi feito, meu leite, no caso, voltou. Ele foi aos pouquinhos, sabe? Ele foi, então, no caso, descendo, né? Então, assim, só para vocês verem como essa parte, então, Incrível, no caso, né, incrível. psicológica, ela tem, então, um papel muito importante, né? E principalmente o quanto que a equipe, né? Ela é, então, no caso, vital dentro desse, então, no caso, processo. E aí, falando um pouquinho sobre a importância do, então, no caso, pai, então, no caso, também. Logo, então, no caso, depois, enfim, que um dos, então, no caso, bebês veio, então, no caso, a óbito, e aí o outro ficou muito mal. E aí eu tava desmotivada demais, assim, não tava mais com saco para, então, no caso, tirar leite o tempo inteiro. Enfim, tava muito cansada fisicamente, então, no caso, falando até. E aí o meu esposo, ele foi vital, então, no caso, mais então, no caso, que nunca. Porque o hospital, então, no caso, permitiu que ele sempre, então, no caso, ficasse junto, então, no caso, comigo, né? Sempre que ele, então, no caso, pudesse, enfim, ele ia estar, no caso, aonde eu lá estivesse, mesmo sendo época da pandemia, né? Que tinha muitas restrições, então, no caso, de uma forma geral. Mas visto o meu estado, aí, então, no caso, psicóloga também, ela então, no caso, pediu, né, essa, então, no caso, licença para mim. E aí, logo depois disso, eu, assim, não tinha saco mais para, então, no caso, tirar leite. E aí eu comecei a, então, no caso, fazer de uma forma incorreta, com uma pressa muito grande para, então, no caso, terminar logo. E, em consequência disso, meus 2 peitos, então, no caso, ficaram com uma, então, no caso, ferida muito grandona. Única e simplesmente por causa do atrito da mão, né? Eu, tipo, ia tão rápido, que meio que, então, no caso, queimou, então, no caso, minha pele.
Eu não disse para então, no caso, ninguém, e eu seguia, então, no caso, assim, então, que era, né, algo ali pequeno, foi ficando cada vez, então, maior. Maior. E aí, quando, né, viram, já estava, enfim, muito, então, no caso, ruim. E aí, o meu esposo, ele foi muito importante, então, no caso, nessa hora, porque ele tinha, né, visto vários vídeos antes, então, no caso, comigo, enfim, a gente fez uma consultoria de amamentação que eu super indico para todas as mães que então no caso estiverem como. Isso não é gasto, isso é um investimento assim super, super, super. E aí, enfim, ele tinha então no caso visto tudo junto então comigo, ele tinha visto todos os vídeos, tinha, né, visto ali junto e aí ele então no caso fez. Então assim, dali para frente foi ele que então no caso tirou o leite durante mais ou menos um mês, eu acho. Até o meu filho Caramba. vir pro peito mesmo, então, no caso de fato, né? Então, enfim, só para então, no caso, falar, né? Tanto pela importância da, então, no caso, equipe, quanto para a importância do, então, pai também, né? Porque sem ele, certamente, eu não iria ter dado leite para o, então, no caso, meu filho. Pô, sem palavras. Por isso que vocês estão aqui mais uma vez. Eu sabia que teriam muitas histórias e superação e a importância da equipe multiprofissional, como eu já havia falado. A Juliana traz pra gente, né? Pô, já passou quase uma hora de live, eu nem vi passar. Rápido. Quais os direitos de pais e mães que auxiliam no processo de amamentação, né? Que é o tema, né, da OMS esse ano, né? As dificuldades perante o processo da amamentação, como interceder, né? Quais são os direitos. E aí eu era de uma UTI materna e eu lembro logo também dos deveres, Juliana. Me desculpa, mas profissional tem essa coisa. Porque a dificuldade, né, eu acredito, quando surge em 92 esse processo de falar sobre a amamentação, do agosto dourado, tudo isso visa uma promoção à saúde, né? E um incentivo ao aleitamento materno. E a importância da higienização das mãos. A importância dessa mãe, dessa puérpera que a gente chama no pós-parto, de estar higienizando suas mãos, de estar limpa e asseada para esse contato de amamentação. A Karina está falando tanto também de UTI, né, de UTI neonatal, que é a importância dessa entrada dos paramentos, né, apesar da importância do contato pele a pele, acredito que sempre tem que ter uma orientação. A higienização das mãos é muito importante. A higienização da mama é muito importante. Para esse processo de amamentação, não é recém-nascido de alto risco. Além disso, né, trazendo aí como direitos, né, iniciando, e vou deixar a Karina e a Aline daqui a pouco falar, nós temos os 6 meses obrigatórios, né, de amamentação. Que é obrigatório como, Leonardo? Foi o que a Karina falou. Não posso amamentar? Tem alguma dificuldade? Ou a Aline falou, questões de saúde, eu vou estar recebendo orientação médica e de profissional de saúde para isso. Podendo amamentar, não existe o leite fraco, o leite forte, a mama pequena, a mama grande, o leite é suficiente, o estômago é pequeno do recém-nascido. Então, o que para você parece pouco, para ele é suficiente. Então, não acredite que o seu leite é menos forte do que o de alguém. O seu leite é o seu leite e contém tudo aquilo que o seu filho necessita para aquele momento. É tudo fisiológico, como já foi falado. Além disso, a importância do pai nesse processo que já foi feito, desses direitos. Então, a Karina já colocou, não tem visita de pai. Pai tem livre acesso ao acompanhamento do seu filho durante o processo de amamentação, bem como a mãe. O pai não pode, mas aí está liberado o responsável ser a mãe da gestante, a mãe do pai, uma amiga. Esse acesso será visto junto ao serviço social como um direito ao acompanhamento naquele processo. Alguma coisa mais para citar sobre isso, sobre os direitos de pais? Então, a gente entra em duas questões aí sociais, né? A primeira delas é a questão do direito à mulher à licença maternidade, que ela tem de 6 meses, que na minha visão é pouco, né?
Eu acho que esse direito tinha que ser ampliado para no mínimo 12 meses. Eu acho que a mulher ela tinha que ficar 1 ano com essa criança, né? Porque a amamentação ela é recomendada obrigatoriamente os primeiros 6 meses. Mas eles também, né? A OMS ela orienta até 2 anos. Então, o primeiro ano dessa mãe com essa criança é um primeiro ano de aprendizado, de dificuldade, entendeu? De conhecimento, de descoberta, de tudo. Então, eu acho que 6 meses é muito pouco tempo para aquela mãe que trabalha fora, que hoje em dia a mulher ela vive uma outra era, né? A gente vive uma outra época de alguns anos atrás. Então, esse direito da mulher, eu acho que é pouco, né? Pro todo esse processo, né? E uma outra questão que entra é que o pai, ele não tem esse direito, né, de ficar com a sua esposa, né? Pelo menos em um curto período. Eu me recordo que o meu marido ele só ficou 4 dias. Então a gente tem aí um direito sucateado, né? Violado, porque eu acho que o pai ele também deveria ter uma licença, mesmo que fosse menor. Né? A mulher ela teria um direito maior à licença maternidade e o homem um direito mesmo que menor, mas deveria ter, porque esse apoio, esse acolhimento é fundamental para essa mãe, para essa mulher, né? Como a Karina falou, a saúde mental da mulher ela é abalada e abala a sua saúde fisiológica, que logo vai respingar na criança, né? Ou o seu leite acaba, ou a criança não mama mais. E aí a gente junta um contexto, né? Que é uma junção de coisas. E nesse quesito, eu acho que os direitos deveriam ser ampliados, né? Deveria ser ampliado o tempo do homem estar uma uma menina que falou algo aqui aqui nos comentários sobre ela teve que interromper, né? Uma Tainá também. internauta ela Tainá. teve que interromper a amamentação por conta do trabalho. Então a gente entra num outro quesito de direitos e numa outra questão social. Como é que é a conjuntura econômica dessa mãe, né? Como é que funciona os nossos órgãos públicos, né, que dão acesso de garantia de direitos para essa mãe a nível de creche, de orientação, o próprio SUS, a própria rede. Então, assim, é muito complicado. Esse direito acaba sendo um pouco meio que violado, né? Então, eu acho que a gente precisa se levantar, a gente precisa militar em favor, né, da mãe, do pai, que além de ter que trabalhar fora, tem que cuidar também dos seus filhos. Então, a gente entra nesse quesito que é complicado. É bem complicado. Então, a mulher que trabalha fora, ela sofre com isso. Quer dizer, ela acaba agredindo, violando ali, né, um direito que a criança tem de mamar, que é o melhor que ela pode ter, né, que é o leite materno. Ela é violada. Aquela criança ela já é violada no seu direito de poder amamentar, porque a mãe às vezes tem que trabalhar, porque ela não tem uma rede de apoio, ela não tem uma creche na sua conjuntura de município que funcione, né? Será que ela vai ter condições de pagar uma rede privada? Será que tem uma creche pública boa que atenda ali no seu município? Então é uma conjuntura social muito grande que é uma junção de coisas, né, que afetam, né? Olha só, essa mãe foi afetada porque ela precisa trabalhar fora, logo o filho acaba tendo que interromper o mamar. A minha experiência foi traumática, depois eu fui viver, né, essa coisa do amor depois, né, porque a gente fica muito mal. E eu tive que inserir a alimentação na minha filha muito cedo, porque eu tive que voltar a trabalhar com 5 meses. Então, ela não ficou só na amamentação. Ela ficou na amamentação e logo depois ela eu tive que inserir a alimentação um pouco precocemente nela por conta da necessidade do trabalho fora. Então, isso são questões sociais que acabam afetando todo esse processo. E viola direitos. Infelizmente, viola direitos. Karina? Verdade. Eu acho importante, então, no caso, falar, não sei se muitos aqui sabem, mas existe uma lei, então, no caso do prematuro, se eu não me engano. Acho que
acho que é esse, ou então, no caso, nome então da lei, que aí então diz que a licença maternidade tem que passar a ser contada a partir da alta hospitalar da criança e não da mãe, né? E isso aí, então, para mim, teve um impacto no caso muito grande, porque o meu filho ficou 2 meses e meio internado. Então, quando ele veio, no caso, para casa, estava com 3 meses, no mês seguinte eu iria voltar para o, então, no caso, serviço, porque lá, na verdade, era, então, 4, né? E aí, mais uma vez, a importância da equipe, enfim, meu médico, então, no caso, disse muito por alto, então, no caso, sobre isso, e aí ele pediu para que eu visse com, então, no caso, pediatra, e aí eu vi com ele, e aí ela pediu então, um laudo da minha psicóloga, junto com dela, eu levei para o meu, então, serviço, e ao invés de 4 meses, eles, então, me deram, na verdade, 6 meses, né? Então, por causa dessa lei, eu, então, ganhei, na verdade, mais 2 meses ainda, né, assim, para que de fato eu então ficasse os 4 meses com o então meu filho. E isso foi vital, assim, de muitas formas, né? Tanto para o então vínculo, porque a gente não teve, né? Assim, não foi então no caso possível, então no caso ter esse vínculo, então no caso de fato, e principalmente para a questão do aleitamento materno também, né? Porque foi ali que eu vi, assim, o que era dar então no caso mamar de fato, como que era. Foi ali que eu comecei a, então, viver, né, todo esse amor que todo mundo fala e que eu não tinha sentido ainda. Foi ali que as coisas começaram, assim, né? Não foi que, enfim, veio para casa e coloquei no peito, o amor veio. Não, né? E eu sempre gosto de, então, deixar muito claro que, do ponto de vista psicológico, o amor, ele é uma construção. Uma mãe não nasce amando o seu filho, o filho não nasce amando sua mãe. Esse é um assunto muito polêmico, mas o amor, ele é uma construção. Verdade. Então, um vínculo entre mãe e filho, ele é fundamental para que essa mãe nutra muito, então, no caso, amor por esse filho, e esse filho nutra, então, no caso, amor por essa mãe. Se não tiver esse dia a dia, se então não tiver essas lutas, tudo isso, não vai ter amor, né? Eu sei que esse é um assunto polêmico, mas é um fato aí que a gente precisa falar. Certamente. Certamente. A gente está chegando aí um pouquinho, né, do final da live, mas a Juliana colocou aqui um assunto que, Karina, assim, para mim você foi o exemplo, né? Quando eu estava no hospital, que eu tocava nesse assunto, eu falava, não, conheço uma pessoa que fez isso e deu certo, então dá para fazer isso. Vamos lá à questão da Juliana. Há programas de incentivo com faturamento SUS para a sala de apoio às mães trabalhadoras que amamentem, né, ou que amamentam, que podem fazer extração manual e armazenar o leite em local apropriado. Em primeiro lugar, a gente está falando aqui das dificuldades, né? Da gente fazer diferença para essas mães e pais que estão nutrindo o seu filho recém-nascido. Em primeiro, o gestor ele tem que ter uma empatia com o processo, né, do amamentar, de levar, né, a estatística e a liderança para que ele possa dar esse apoio que lá na frente, com certeza, vai ter retorno para ele com qualidade, com confiança, com vários outros papéis, né? Então, o gestor ele tem que ter esse olhar empático, de se colocar. Porque se tudo for direito e se tudo for lei, não fica uma coisa amorosa. E sem o amor, deixa-se de nutrir muitas outras coisas, tanto no processo do trabalho, quanto no processo pessoal. E se tem problemas pessoais, com certeza, tanto o pai quanto a mãe levará problemas para o serviço. Eles estarão tristes, não vão produzir para a empresa. Então, quanto mais felizes, maior a produção. Karina, eu queria que você falasse sobre esse processo que você vivenciou do armazenamento do leite, porque era uma dúvida, de forma geral, para todos os acompanhantes e todas as mães quase, que adentravam no hospital, né? A gente tinha até doação. O Hospital da Mulher, né, Eloneide Sturdat, em São João de Meriti, ele tem um banco de leite funcionante dentro das 24 horas para qualquer orientação. Quando esse banco de leite não está funcionante de forma efetiva, as pessoas, aí foi uma questão que eu conversei com a Aline, do serviço de emergência, faz essa orientação o tempo todo. Busca esse leite para doação
né? Apenas tem que ter o cadastro efetivamente. E tem uns potes específicos. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, Karina. Sim, sim. Eu, então, no caso, amamentei, então, meu filho até 6 meses, exclusivamente com, então, leite materno. Depois eu voltei para o, então, serviço. E aí eu mantive, então, no caso, o aleitamento materno nele até 2 anos e 4 meses que eu, então, fiz. Nessa época, como eu já estava, então, no caso, trabalhando, então, no caso, tirava o leite, então, fazia o armazenamento, né? Meu, então, no caso, serviço, especificamente, não tinha, então, no caso, um local apropriado, mas foi o que o Léo, então, falou sobre a importância de ser empático. Eles separaram uma, então, sala para isso, mesmo não tendo, mas quando eu, então, no caso, falei sobre esse meu, então, no caso, desejo, eles viram, então, no caso, uma sala, enfim. E, basicamente, para toda e qualquer, então, no caso, mulher que queira, é muito importante ter potes de vidro, né, esterilizados. Tem potes específicos, então, no caso, para isso, mas outros potes, então, no caso, que então você venha a ter, desde que esterilizado também serve, então, no caso, para esse fim. Sobre o armazenamento em si, eu não sei se eu devo falar muito, porque eu, em conformidade com a pediatra, então, do Luca, eu então segui as orientações americanas e não as brasileiras, né? Eu acho que aqui no Então Brasil, o armazenamento ele tem que ser depois de 1 hora e ele dura 15 dias na então geladeira, não é isso? No freezer. Tem Eu então segui outras Tem que regras dentro congelar. disso. É, Então, eu, então, no caso, segui o, então, no caso, protocolo americano, porque eu precisava de muito mais leite para, então, deixar para, então, no caso, meu filho. Então, eu, enfim, fiz toda uma estrutura, então, para isso. Mas quem se interessar, então, no caso, nesse assunto, assim como antes, então, no caso, a Aline falou, né? A informação ela é muito importante dentro desse, então, processo. E hoje, então, a gente consegue isso com a palma da mão, assim. Tem vários, aí, então, no caso, perfis, aí, então, no caso, super válidos, aí, então, nas redes, aí, então, no caso, sociais, de, então, médicos, de, então, no caso, enfermeiros, que orientam, aí, então, no caso, bastante sobre isso, né? Então, quem, aí, então, no caso, tiver o interesse, porque dá muito trabalho. Eu sempre gosto de, então, deixar bem claro, assim, não é algo simples, não é algo fácil. Porque eu tinha que andar, né, com então, no caso, bolsa lá, com então, no caso, máquina de então leite, enfim, tem todo então processo. Mas quem então, no caso, quiser, pesquisa, se informa então, no caso, bastante. Quem então, no caso, quiser, pode então, no caso, mandar, então, no caso, mensagem para mim, enfim. Assim como então, no caso, a Aline antes falou, né? Depois de tudo que a gente passa, assim, que a gente pode contribuir para que outras mães não passem pelo que a gente passou, sim, a gente faz assim de graça com com certeza. muito boas intenções, então, no caso, dentro disso. Mas eu posso dizer que é algo possível, né? Não é algo fácil, mas é algo, então, no caso, possível. Só que, de fato, assim, tem que ter uma informação, né? Tem que ter uma instrução, então, no caso, voltada para isso. E teremos essa instrução no dia Verdade. 16 do 8 com uma nutricionista que trabalhou comigo, Ah, show! espetacular, chamada Legal. Natália. Então, Bacana. assim, espetacular. Tudo isso que a gente está conversando aqui sobre a questão do armazenamento, ela fez protocolos sobre isso, ela orienta Hum, muito bem, então eu convido a todos a estarmos. Passou muito rápido Bacana. a live, pediram 10 minutos, mas eu acho que já está bem no final. Então, eu vou deixar aí a Karina fechar e a Aline fechar para poder agradecer. Agradeço a presença da Juliana Lindsay, que está aqui, que ela é de UTI neonatal, de UTIM, né, de bloco neonatal, uma amiga, uma parceira, uma enfermeira fantástica, além de todo o apoio do Tiago Moraes. Eu nunca vi tanto link de Tiago Moraes. Meu pai! Então, foi fantástico. Finaliza rapidinho, Karina, finaliza rapidinho, Aline, que a gente ainda tem uma foto. Quero, então, no caso, agradecer pelo, então, no caso, convite mais uma vez, enfim, então, no caso, falar sobre esse tema de uma importância muito grande. E, então, dizer que, assim como a, então, no caso, Verônica Linder, então, fala, né, que ela luta muito, pelo direito à amamentação, amamentar é uma
é uma forma de resistência, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, então, se informar, enfim, a gente precisa, sim, então, no caso, lutar, porque esse é um direito, então, nosso, né? Então, a gente precisa ser resistência nesse momento, a gente precisa ir atrás de informação e nós precisamos nos unir também, né? Porque uma fortalece, então, a outra. Muito obrigada pela parceria, Aline, muito obrigada pelo convite, Léo, e muito obrigada por todo mundo que está aqui no caso presente. Legal, agradeço o convite, foi muito bacana. Pena que passa rápido, né? Passa muito rápido mesmo. Bem que o Léo falou. Eu falei. É muita coisa para falar, cada tópico dá uma dimensão de outras lives. Mas muito obrigada pelo espaço, tá? Espero ter contribuído, né? Hoje não estou tão atuante na saúde, mas o arcabouço teórico continua, né? Porque quando a gente se forma para a vida. E é isso aí mesmo, Karina, resistência, empatia, acolhimento, compartilhamento, né? Acho que a empatia também acho que é uma palavra-chave nesse momento aqui subversivo de conhecimento e enriquecimento de informação. Muito obrigada, valeu pela participação, agradeço ao convite do Léo, agradeço a participar com a Karina, né? Dividir um pouco a minha história aqui com vocês, com a instituição, parabéns pela instituição, tá? Que tenha sucesso aí, que venha só a crescer. Muito obrigada, valeu. Fotinha, vamos fazer um sorriso. 1, 2, 3, Tainá. 1, 2, 3 e já! E a gente fica aqui assim congelado. Foi. Agosto dourado, com gotinhas para todos nós. E essa semana será muito enriquecedora. Só tem convidado nota 1000. Nota 1000, nota 1000, nota 1000. Bacana. Aguardem. E teremos um fechamento mais espetacular ainda com uma pediatra fantástica. Então teremos muitas coisas boas. Bacana. Um abraço aí. Valeu. Obrigado à direção do IDF. Obrigado, Tainá. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos que participaram. Venham com a gente. Amanhã, 8 horas da noite, mais live para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.